Muito bem, muito boa noite a todos que estão aqui hoje para mais essa aula aqui, aula ao vivo sobre liderança de equipes. Eu queria agradecer a todo mundo que está participando aqui toda quarta-feira com a gente. Então, como vocês sabem já, toda quarta-feira às 8 da noite, em ponto, a gente está aqui para falar sobre temas de liderança, gestão de equipes e como que você faz para se tornar um líder melhor, quais são os erros que os líderes, os gestores comuns mais cometem e como que a gente faz, então, para não cometer esses erros, não cair no mesmo engano e não fazer gestão da forma como sempre é feita, e fazer uma gestão que vai além, uma gestão mais humanizada, uma gestão que é uma verdadeira liderança, né, pessoal? Então, como eu sempre peço, coloca aqui o seu nome, de onde você está falando, qual cidade. Se você é líder hoje ou não, eu sei que tem muitas pessoas aqui que são líderes, que já têm uma certa experiência. Eu tenho alunos aí de todas as áreas, né? Eu gosto de falar isso. Eu tenho gente da área de RH, tem gente da área de administração, eu tenho da área administrativa em geral, né? Finanças, DP, etc. Eu tenho alunos que são coordenadores pedagógicos em escolas públicas particulares. Eu tenho alunos que são empresários, coaches, palestrantes, treinadores, consultores de empresa, tem de tudo. Eu gosto muito de falar com todo mundo e os meus treinamentos servem para todo mundo, porque a gente fala sobre gente, sobre pessoas. E hoje em dia, como vocês já sabem, eu já falei em outras aulas, a habilidade principal do líder do futuro vai ser, e já é, com certeza, lidar com pessoas. E pasmem vocês, é o que a grande minoria está fazendo. A grande maioria está fazendo errado. Está seguindo só método, processos, metodologias, e claro que isso é importante. Você entender do processo é importante, você entender da metodologia é importante, mas entender de gente, ele é global, ele é geral, em todos os lugares. Não importa o tamanho da sua empresa, o quanto de experiência você tem, não importa aonde você atua, se é uma empresa pública, privada, pequena ou grande. Lidar com pessoas é para sua vida, inclusive não só a vida profissional, mas a vida pessoal também, tá? Então, só querendo enfatizar isso para quem está me conhecendo hoje, tem muita gente que está vindo aqui da maratona. Então, o primeiro recado que eu tenho para dar para vocês antes da gente começar aqui é que a gente está no meio de uma maratona aí. Então, na semana que vem, no dia 12, eu vou fazer uma masterclass sobre liderança humanizada. Aí no dia 13 eu vou fazer uma outra aula também, vai ter um convidado especial, minha aluna do Gestor Maestro, que é o meu treinamento completo de liderança. Ela vai ajudar eu aqui numa dinâmica para a gente fazer um feedback. Então, a gente vai fazer um feedback ao vivo na próxima quarta-feira. Vai ser uma aula, assim, espetacular, sensacional. Vai estar essa convidada especial minha aí, que é minha ex-aluna do Gestor Maestro. E na quinta-feira, para fechar, a gente vai fazer uma aula sobre como que você cria uma equipe autogerenciável, autossuficiente, autônoma e de alta performance. E nessa aula de quinta-feira vai ter também um convidado especial, que é o Franklin, que ele vai participar aí comigo ao vivo, que é um aluno meu também, e a gente vai falar sobre como que você faz passo a passo para você ter uma equipe de alta performance, autogerenciável, autônoma, aquela equipe, sabe, pessoal, que você não precisa pegar na mão, ficar repetindo o tempo todo o que precisa ser feito, ficar se estressando, nada disso. São equipes que andam sozinhas, são equipes que se autogerenciam, que fazem o que tem que ser feito, estão comprometidas, motivadas, engajadas. Não seria um sonho isso? Isso é possível, vou mostrar para vocês tudo na semana que vem. Então não perca, principalmente a aula de terça-feira, que é a abertura, a Masterclass, às 8 da noite. Quem não puder estar lá, vai ficar gravado. Mas eu aconselho a estar lá, porque quem participar ao vivo vai concorrer a prêmios. Vou fazer sorteios ao vivo, somente quem estiver ao vivo comigo na terça-feira, às 8 da noite, vai ganhar, vai poder concorrer e vai ganhar o prêmio, tá bom? Então, se você for sorteado e não estiver lá ao vivo, não vai ganhar o prêmio. Então, esteja ao vivo comigo, que vai ser muito legal, vai ser uma noite muito agradável, vai ser uma aula espetacular, tá bom? Estou fazendo com o maior carinho para todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre como se tornar um líder mais influente, principalmente com as novas gerações. Tem novas gerações chegando aí, elas estão dominando o mercado, elas têm um jeito diferente de trabalhar e a gente precisa entender que jeito que é esse para a gente poder, então, fazer uma liderança melhor, certo? Eu vejo muitos gestores hoje em dia cometendo o grande pecado e o grande erro de falar assim, não, essa geração é uma geração mimimi,
é a geração que só reclama, é a geração que a gente tem que educar eles, é a geração que não sabe nada, né? Por que é um grande erro? Porque quando você fala isso, você está assumindo que você, como líder, não tem nada para fazer. Você não precisa melhorar em nada, você está certo em tudo. E que só a nova geração que está errada. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Claro que essa geração, assim como todas as gerações, tem os seus problemas. Todas as gerações têm. Não é uma coisa específica dessa geração. As nossas gerações, nós temos problemas. As gerações dos nossos pais têm problemas. Todas as gerações têm problemas. Agora, essa nova geração, ela tem muito a acrescentar na sua empresa. São pessoas que são altamente capacitadas, informadas, antenadas e que traz inovação para sua empresa. Então, se você souber lidar com essas pessoas como líder, você vai conseguir sair muito na frente da liderança atual que está aí. Porque enquanto todos os outros gestores estão pensando igual, da mesma forma como sempre pensaram, não querem mudar, não querem se aperfeiçoar, não estão aqui para aprender coisas novas, a gente está aqui para aprender coisa nova, para fazer diferente e para sair lá na frente. Eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano, assim, diferente para vocês, se vocês entenderem disso e continuarem buscando conhecimento, continuarem se aperfeiçoando, tá legal? Então, vamos lá? Muita gente colocando aqui já, né, Rio de Janeiro, pessoal do Sul, Sudeste, tem todas as regiões aqui, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Distrito Federal, legal. Bahia, muito bom, Rio Grande do Sul, muito bom, tem muita gente aqui participando. Eu quero começar a falar para vocês quais são as gerações. Então, falei muito sobre, tá bom, são as novas gerações, mas o que são gerações, Flávio? Alguns, como eu falei, são mais experientes aí, já sabem do que eu estou falando, já sabem quais são as novas gerações. Alguns estão começando agora. Tem pessoas que ainda não têm equipe, que não são líderes aqui na sala. Como eu falei, as pessoas que estão aqui são diversificadas. Isso é o bacana disso, né? Tem muita gente experiente, tem muita gente que não é experiente, e a gente pode trocar ideia, informação, experiência, e todo mundo aprender aqui, né? Então eu vou fazer uma revisão aqui do que são essas eu vou falar sobre 4 gerações diferentes, e como que elas lidam no dia a dia, como que elas veem o mundo, e como que você, como líder, tem que lidar com cada uma delas, legal? Então vamos lá. Antes de entrar nas gerações, hoje, então, a aula vai ser o seguinte: como que você faz para melhorar a sua comunicação e ser um líder mais influente, sem ter que gastar muito tempo repetindo o que você espera da sua equipe? É aquilo que eu falei, seria um sonho, né? Sem ter que ficar repetindo toda hora que você espera deles. Aqui é uma nova comunidade, eu vou falar muito sobre isso semana que vem também. Essa comunidade que está aqui, que está querendo fazer diferente, que está querendo fazer uma liderança diferente, eu chamo de novos líderes. Que são os novos líderes que vão transformar a liderança desse país. E para quem está me conhecendo hoje, para quem já me conhece, já me ouviu falar isso, mas para quem está me conhecendo hoje, vai me ouvir falar muito sobre isso. Minha missão é transformar a liderança desse país. Só que sozinho eu não consigo transformar a liderança desse país. Eu preciso de vocês. E eu conto com vocês. É por isso que eu faço o que eu faço. É por isso que eu faço essas aulas. Para capacitar vocês, dar novas ferramentas, dar novas perspectivas, novo jeito de pensar, para que a gente faça essa diferença dentro das empresas. Se cada um de vocês fizer 1% do que eu falar aqui, nas aulas que eu estou dando, vocês vão ter transformado 1% da sua empresa. Flávio, é pouco? Não, porque se todo mundo fizer 1%, a gente vai ter uma mudança muito grande nesse país, em termos de liderança. E vocês já sabem que hoje em dia as pessoas pedem demissão por causa dos seus líderes. Então, as pessoas odeiam chegar na segunda-feira e ter que trabalhar. As pessoas, isso é uma estatística, tá? Mais da metade das pessoas não estão felizes com o seu trabalho atual. Mais da metade das pessoas vão arrastadas para o emprego. A gente tem que mudar essa realidade sendo líderes melhores. Eu sei que tem uma parcela de responsabilidade das pessoas também. Todo mundo me cobra isso. Fala, Flávio, não é só o líder, é o funcionário. Eu sei disso. Mas aqui, especificamente, a gente está tratando da liderança. E como que você pode fazer a sua parte para mudar esse mundo e esse cenário. Legal? Esse é um propósito muito forte, tá, gente? Ó, só uma estatística aqui para vocês, eu gosto de trazer números, né? 76% das empresas apontam a falha de comunicação como o principal motivo para os projetos fracassarem. A gente vai falar muito sobre comunicação aqui hoje. Claro que primeiro eu vou falar sobre as gerações, por quê? Porque cada um entende e vê o mundo de uma forma. Então, e aí já puxando um pouquinho o gancho de falar sobre influência. Como é que você faz para influenciar melhor essas gerações? Se comunicando da forma correta com cada um deles, tá? Mas primeiro você precisa entender quem são essas gerações para poder se comunicar da forma correta com eles. Legal?
Essas gerações, então, elas estão cada vez mais conectadas, cada vez com mais informações, cada vez mais rápidas e cada vez mais assertivas. Isso é uma coisa que você precisa entender. Elas estão mais rápidas, mais assertivas, querem resultado rápido, e não adianta a gente ficar falando assim, a gente tem que frear essa nova geração, a gente tem que parar eles, a gente tem que falar para eles serem menos ansiosos. Eles são assim, eles nasceram com o celular na mão, com o computador na mão, eles têm muita informação na mão, eles não querem perder tempo tendo que discutir coisas que eles já sabem. E se a gente entender isso, a gente para de reclamar e a gente começa a se comunicar da forma correta com eles e a extrair o melhor que tem para oferecer. Um problema que eu comentei lá no começo, a gestão atual não está adaptada a essa nova geração. Por quê? Porque eles pensam o seguinte, bom, é hierarquia, eles têm aquele pensamento antigo ainda, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Funcionários são apenas números, não dão espaço para crescimento, ficam procurando culpados ao invés de apoiar a equipe. Então, essa é a geração de gestores que estão aí. São gestores que pensam que não precisa aprender nada novo, que já sabem tudo. Afinal de contas, eles fizeram desse jeito a vida toda, e na cabeça deles deu certo até hoje. E talvez, se você for pedir conselho para eles, eles vão falar assim para vocês, é fácil, é só continuar fazendo do jeito que eu sempre fiz. Botar pressão, cobrança, botar pressão, ameaçar. Eles só sabem fazer isso. E aí eles falam assim, não, isso funciona, pode ir que funciona. Só que eu vou falar para vocês, cada pessoa é uma pessoa diferente. Cada pessoa pensa de um jeito diferente. E tem pessoas que lidam bem com pressão, tem pessoas que não. E aquelas que não lidam bem com pressão não quer dizer que são ruins. Só quer dizer que ela é daquele jeito. E você precisa entender como ela funciona se você quiser ter essa pessoa motivada e engajada. Afinal de contas, a gente está aqui para isso. Para influenciar melhor as pessoas, para que a gente tenha o resultado que a gente espera dentro do nosso projeto, da nossa empresa. Então, não adianta você ficar reclamando das novas gerações e falando assim, é só botar pressão que funciona. Se fosse fácil fazer a gestão e liderança dessa forma, todo mundo estava com o maior sucesso dentro das empresas, ninguém estava infeliz, todo mundo estava trabalhando assim muito bem, motivado, engajado e entregando super bem, não é? Só que o que eu ouço não é bem isso. Nas minhas mentorias, nos meus treinamentos que eu faço, eu ouço os gestores falando assim, eu não tenho resultado, as pessoas não estão motivadas, não estão engajadas, não estão comprometidas, não estão nem aí com nada, não estão felizes e não produzem. E aí você vai voltar lá atrás e falar assim, mas e aí, o que você está fazendo diferente? Eu estou seguindo o conselho do meu chefe, que é botar pressão, que é chicotear, que é ameaçar. E aí, claro que não vai funcionar. Porque esse é o jeito que a gestão era feita até hoje. E continua sendo feita, e é do jeito errado. A gente está aqui para fazer uma liderança diferente, nós somos novos líderes que queremos fazer essa diferença no mundo. Então vamos embora lá entender quais são essas novas gerações e como que a gente faz isso? Vamos. Só passando um pouquinho para vocês aqui, isso é o que eu tenho feito dentro das empresas, tá? Dos meus projetos com essas gerações novas, e não só com as gerações novas, mas com todas as gerações, e as dinâmicas que eu tenho feito com eles. Então, olha só que interessante aqui, você vê que tem bastante jovem aqui nessa foto, né? Esse aqui foi um projeto que eu fiz, e eu fiz inúmeras vezes isso daqui, é um projeto de inovação que eu fiz com pessoas jovens, eu peguei aqui, juntei 150 pessoas dentro da empresa, foi um projeto grande, onde a gente ficou tendo ideias para resolver um problema dentro do projeto. Então a gente colou post-it, tá vendo? A gente ficou uma manhã inteira colando post-it, dando ideias, as pessoas discutindo, como se fosse uma empresa, uma startup, inovando. Gente, vocês não têm ideia de quanta coisa boa saiu dessa dinâmica aqui. Vocês não têm ideia de como as pessoas são criativas, e todo mundo é super criativo, só que elas precisam de um espaço para poder criar. E tudo que elas querem é esse espaço. Eu dei esse espaço para elas e surgiu coisa assim que vocês nem imaginam. Inovação dentro do projeto, projetos novos para a empresa, mais lucratividade, mais produtividade, porque algumas ideias foi de automatizar processos, melhorar processos, fazer diferente. Então, saiu muita ideia boa daqui. E o melhor de tudo, além de ter melhorado nossos processos, as pessoas saíram mega felizes desse projeto aqui. Por quê? Porque elas puderam contribuir, elas foram ouvidas, elas participaram de um negócio importante dentro da empresa. E, de quebra, a hora que elas foram fazer isso dentro do projeto, elas fizeram muito mais engajadas. Por quê? Porque a ideia foi delas. Olha só que importante que é você entender isso e criar dinâmicas diferentes, criar coisas, situações, ambientes diferentes para que essas pessoas se sintam mais motivadas.
E isso aqui até foi um projeto de destaque quando eu trabalhei, né, nas empresas. A gente criou um fórum de inovação, foi lá em 2014, e saiu até uma publicação, uma revista sobre isso. Então, olha só que interessante isso, gente. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque isso é diferente. É diferente, ninguém está fazendo isso. E quando alguém faz, se destaca muito. Então, essa é a proposta que eu tenho para vocês aqui hoje, inclusive. Vocês serem líderes diferentes, porque sendo líderes diferentes, pensando diferente, criando ambientes diferentes para essas pessoas, vocês vão se destacar. É inevitável isso, tá? Hoje as pessoas trabalham muito em rede. Então isso é uma coisa que você já nota aí, papel e caneta na mão. As pessoas pararam de trabalhar em hierarquia e começaram a trabalhar em rede. Isso serve para o mundo como um todo, não só dentro da empresa. Então, dentro da escola, como é que sempre foi, desde séculos passados? Você tem sempre um especialista explicando lá na frente, que é o professor, e os outros ouvindo. Com o tempo, foi evoluindo e as pessoas que estão lá ouvindo, elas puderam começar a opinar também e fazer perguntas. Antes nem isso podia. Só que agora não é mais assim. Agora as pessoas não aprendem mais sentadas numa cadeira olhando para uma pessoa falar. Elas aprendem interagindo, tá? Então, esse aqui é o norte, é o que vai nortear vocês daqui para frente. Então, por isso que eu falei, papel e caneta na mão. Se você quer influenciar mais as pessoas, perceba que elas trabalham muito mais em rede. Então, seja essa pessoa que promove essa rede. Ao invés de você chegar amanhã na empresa e falar assim, eu quero que você faça isso, você está sendo hierárquico e mandando, e sem ouvir a opinião do outro, seja uma pessoa que trabalha em rede. Chama duas, três pessoas e fala, gente, eu tenho um problema aqui, eu gostaria que vocês dessem ideia para resolver esse problema. Faça esse experimento, depois você me fala qual foi o resultado. Ao invés de você chegar e dar resposta, ó, quero que vocês façam, resolva dessa forma, você chama duas, três pessoas e fala assim, eu tenho esse problema, eu quero que vocês deem a solução. E deixa eles discutindo. Dá espaço para eles discutirem. Foi exatamente isso que eu fiz lá naquele fórum. Eu deixei as pessoas discutindo, colando post-it e sendo criativo ali. Você vai ver o resultado que vai ter isso. Mesmo que você tenha a resposta para a pergunta. Mesmo que você fale assim, poxa, Flávio, eu sou o mais experiente da minha equipe e eu já sei qual é a resposta para esse problema. Mesmo que você saiba. Porque quando você diz a resposta, você tirou a chance das pessoas de poderem contribuir, de poderem se sentir importantes. Isso é muito importante. As pessoas se sentem importantes quando elas contribuem, tá? Você tirou essa chance delas. Você já deu a resposta. E sabe o que você está fazendo? Criando robôs dentro da sua equipe. Por que robôs? Porque o robô, você vai lá e programa o que você quer que ele faça. E ele não tem criatividade, ele não pensa e ele só repete o que você faz. Só que quando você não programa o robô, o que acontece? Ele não faz nada. Então esse é o problema de você criar robôs dentro da sua equipe. Que se você não estiver por perto cobrando, programando, dizendo o que ele tem que fazer, ele não consegue fazer. Porque ele não foi programado para isso. Ele foi programado só para ouvir você, suas ordens, e repetir o que você pede. O que você quer? Criar um batalhão de robôs que só faz o que você manda e não faz nada além disso, e não sabe se virar sozinho quando você não está por perto, e tem que ficar cobrando? Ou você quer criar um batalhão de problem solvers que a gente fala? O que é problem solvers? Resolvedores de problemas. São pessoas que elas entendem o que precisa ser feito, elas são criativas, elas sabem resolver problemas. Qual a diferença disso? Que quando as pessoas sabem resolver problemas, elas têm a capacidade, a liberdade de resolver, a criatividade, e ela sabe que ela tem espaço para fazer isso, ela vai resolver o problema mesmo que você não esteja por perto. E aí você vai ver, meu amigo, minha amiga, as coisas andarem sozinha. Você vai tirar férias de um mês, ninguém vai te ligar. Porque todo mundo sabe o que tem que fazer, na hora que tem que fazer, como se virar sozinho. Isso é lindo, é maravilhoso. É um sonho de todo gestor. Por quê? Porque ele vai poder focar naquilo que realmente é importante, que é estratégia. Porque hoje, se você está focando muito no operacional, apagando incêndio, correndo para lá e para cá, pegando na mãozinha do seu funcionário, resolvendo por ele o que ele tem que fazer, você está trabalhando no operacional, você não tem tempo para focar no estratégico. E você não cresce na sua carreira. Você só cresce na sua carreira quando você foca no estratégico, que é a parte de cima. Quando você está no operacional, você está jogando o jogo de baixo. Você está sempre apagando incêndio. Vocês entendem isso? Então, olha a importância de você saber se comunicar corretamente, de você saber influenciar a sua equipe, de você criar uma equipe de alta performance e autônoma, tá? Então, não preciso nem dizer que o mundo mudou. O mundo mudou muito.
E a sua liderança também precisa mudar, se você não quiser ficar para trás, tá? Bom, agora a gente vai entrar aqui nas novas gerações, tá? Vamos lá. Primeira geração, Baby Boomers. São pessoas que nasceram por volta de 1946 a 1964. Vocês conhecem essas pessoas ou não? Tem alguém na sua equipe, ou seu chefe, ou alguém perto de você que está nessa geração aqui? Comenta aí para mim. Vocês sabiam que existia essa geração, o nome dela? Comenta aí para mim. Legal, legal. Bom, nem precisa dizer, né? São pessoas que estão aí por volta dos seus 50, 60 anos, mais ou menos, tá? Um pouquinho mais, talvez. Então, essa geração, o que é a geração Baby Boomers? Boomers, tá em inglês, tá, pessoal? É tipo um boom. Quando, depois da Segunda Guerra Mundial, as famílias começaram a crescer. Então, teve um boom de nascimento de crianças. Ou seja, começou a nascer muita gente. E aí, é por isso que chama Baby Boomers. São essas pessoas aí. Essas pessoas, elas buscam e buscavam, né, que são as gerações dos nossos pais, nossos avós, dentro da empresa, segurança, aposentadoria, eles queriam aposentar dentro da empresa, elas ficavam a vida toda trabalhando para uma empresa só. Elas valorizavam muito a questão de colocar um pão dentro de casa, família, né, ter bens, ter um terreno, ter uma casa própria, ter carro. Isso era o sinônimo de sucesso para essas pessoas. Isso é o sinônimo de sucesso para essas pessoas. E aí você pode falar assim para mim, Flávio, mas isso é sinônimo de sucesso para todo mundo. Não, não é bem assim. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês hoje aqui. Essa consciência de que não é igual para todo mundo, tá? Mas para o Baby Boomers era assim. E justamente por eles serem assim, eles eram muito obedientes, tinham muita disciplina dentro das empresas. Por quê? Porque eles tinham medo de perder a segurança, de perder o emprego, né? Eles tinham grande dedicação com o trabalho. Eles faziam o que era pago para ser feito, não questionava a hierarquia. Eles eram extremamente obedientes, né? São pessoas, inclusive, que nasceram ali, os seus pais muitas vezes vieram da Segunda Guerra, então tinha um sistema meio militar ali e tal. Então, as pessoas extremamente obedientes à hierarquia, porque eles tinham medo também, né? Então, com essas pessoas, talvez você ache fácil trabalhar. Porque você fala assim, eu só dou uma ordem, ele vai lá e faz. Só que tem um problema, essas pessoas, elas fazem o que precisa ser feito, ponto final. Talvez elas não vá além. Lembra do que eu falei lá atrás? Que eu falei assim, vocês querem criar um exército de robôs ou um exército de problem solvers? Se você quer criar um exército de robôs, as pessoas mega obedientes são as melhores, porque elas só fazem o que você manda, o que elas são programadas para fazer. Nada além disso. Só que o mundo está mudando muito rápido. As exigências estão cada vez maiores. Você é cobrado de todos os lados para entregar mais do que você paga para fazer. Então você não pode ter só pessoas desse tipo na sua equipe. Você precisa ter uma mescla, tá? Então, os baby boomers, eles são caracterizados por quê? Eles são mais produtivos, só que eles são menos adaptáveis. Então, eles não gostam muito de ficar mudando para lá e para cá. Poxa, eu preciso... Não é mais... O cliente pediu uma coisa hoje, amanhã não é mais. Eles já não gostam muito, porque eles não gostam de mudança. Eles não aceitam mudança com muita facilidade. E como que você vai sobreviver nesse mundo que muda o tempo todo com pessoas que não gostam de mudar? Flávio, o que eu faço então? Tira essas pessoas da sua equipe? Não. Porque você precisa dessas pessoas para outras atividades. Então, lembra que eu falei, mescla. Você precisa mesclar a sua equipe, ter todas as gerações, porque cada geração tem um ponto positivo ali que você vai extrair e você vai ter resultados dentro da sua equipe. É por isso que a comunicação e a influência é tão importante. Porque se você tem pessoas só da mesma geração, você não vai ter muito conflito. Agora, quando você mistura as gerações, você tem muito conflito. E é necessário misturar as gerações, tá? Vamos para a próxima, geração X, que talvez você já tenha ouvido falar. A geração X já é mais comum de vender nas empresas, que são normalmente os diretores, os chefes em hierarquias maiores. Que eles têm ali entre 40, 50 anos, talvez 55 anos, tá? São que nasceram ali por volta de 65 a 80. Isso não é uma regra, tá, pessoal? Flávio, você falou então que até 1980 é a geração X. Então quem nasceu em 81 é o quê? Quem nasceu em janeiro de 80 é o quê? Não se apegue a isso, tá, pessoal?
Isso é um mais ou menos ali, é um mais ou menos, tá? É só para vocês terem uma ideia aí de números e dados. Não é para se apegar muito ao valor em si, a exatamente o mês. Então quer dizer que se eu nasci no dia 31 de dezembro, eu sou de uma geração e eu sou completamente diferente de quem nasceu em janeiro do outro ano. Não, pelo amor de Deus, não é assim, tá? Não é bem assim, é um mais ou menos, tá bom? A geração X, eles já estão preocupados um pouco mais com o social, eles estão preocupados com a diversidade dentro das empresas, eles são competitivos, eles gostam de mostrar números, tá vendo o menininho aí com gráfico? Eles gostam de se ater a dados, né? Então são pessoas que são marcados por terem sido a geração que moldaram processos dentro das empresas, metodologias, números, gráficos. E talvez por isso você hoje esteja sendo cobrado do seu chefe por mostrar números, dados, gráficos, relatórios. Quem aqui passa por isso? Quem aqui tem um chefe que fica pedindo toda hora relatório, não sei do que, relatório disso, relatório daquilo, números, dados, reuniões intermináveis? Quem aqui tem? Todo mundo tem, né? Quem que não tem, né? Todo mundo acha que passa por isso. Então, por quê? Porque essa geração ela foi caracterizada por isso. É uma geração X, é a geração que gosta desse tipo de coisa, tá bom? Como é que eu faço para agradar meu chefe, Flávio? Se você identificou que ele é da geração X, a comunicação com ele tem que ser direcionada a dados, números, provas. Ah, eu quero mandar alguém embora. Você vai ter que provar para ele por que você quer mandar embora. Você tem que ter dados, números. Ah, eu quero uma promoção. Você tem que provar com números e dados. Vocês entendem por que meu chefe, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que provar para ele. Porque eles provavelmente são dessa geração, que trabalham dessa forma. Ah, meu chefe não, meu chefe é mais prático, mais rápido, ele não liga muito para números, talvez ele seja de outra geração. E aí você tem que adaptar sua comunicação se você quiser ter resultado com esse outro chefe, tá? Mesma coisa dentro da sua equipe, se você tem uma pessoa dentro da sua equipe que é assim, e você tem uma atividade que é mais voltada para números, dados, estatísticas, dê para ele fazer, porque ele vai fazer muito bem feito, tá? Então, essas pessoas, elas seguem regras. Por quê? São certinhos, né? São analíticos, são pessoas que são voltadas para dados, para números, então eles seguem as regras, seguem os processos, são extremamente analíticos, são baseados em dados, são racionais, são menos emocionais. E essa geração é a geração que caracteriza essa gestão que está aí. Claro que tem exceções, mas lembra que eu falei lá no início, eu falei assim, pô, a geração de gestores que estão aí são a geração de gestores que pensa só em botar pressão, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tem uma característica muito assim, dados, números, resultados, racional e pouco emocional, pouco coração, pouco liderança humanizada. Porque você vê, são de uma geração específica, tá? Só que o mundo está mudando. Novas gerações estão chegando. Eu já vou falar sobre elas aqui. E essas novas gerações vão assumir cargos de liderança e vão se destacar, por quê? Porque eles têm um outro jeito de liderar. Eles têm um outro jeito de ver o mundo, que é muito mais voltado para o ser humano, tá? Por isso que é tão importante a gente entender isso, para lidar com essas pessoas e também para renovar a nossa liderança, tá bom? Se a gente quiser ter resultado. Então, essa geração, eles são muito bons em resolver problemas, só que eles têm dificuldade em lidar com pessoas. Ok? Vamos para a próxima? Geração Y, ou Millennials. Se vocês ouvirem falar a palavra Millennials, é a mesma coisa de geração Y, tá? São pessoas que nasceram ali entre 1980 e o final do milênio. São pessoas que têm aí entre 20 e 35 anos, 20 e 40 anos, mais ou menos, tá? São os jovens que estão chegando dentro das empresas. E alguns, se você falar assim, 35 anos, já estão ali num cargo já de liderança, tá? São pessoas que eles querem fazer algo muito importante para o mundo. Eles têm um propósito maior. Então, lembra lá da Baby Boomers que eu falei no começo? Que pensa em segurança, em se aposentar dentro de uma empresa, né? São certinhos, não querem mudança, etc. A geração Y é completamente o contrário. Eles pensam fora da caixa, eles ficam questionando o tempo todo por que é feito assim, por que não é assado. Eles querem ter um propósito dentro da empresa. Eles não querem trabalhar só por dinheiro. Eles não querem trabalhar só por aposentadoria.
Eles não querem trabalhar só por trabalhar. Ah, eu tô aqui porque meu pai falou que fazer medicina ganha mais dinheiro. Não. Eles fazem medicina porque eles querem salvar vidas. Eles não querem ser arquitetos porque arquiteto ganha dinheiro. Eles querem ser arquitetos porque eles realizam um sonho de pessoas. Olha como é diferente o jeito deles enxergarem o mundo. Se você tem uma pessoa assim na sua equipe, eu tenho certeza que você tem. Já comenta aí para mim, quem que tem pessoas assim na equipe? Se você tem pessoas assim na equipe, e você tenta se comunicar com essa pessoa falando assim, aqui nessa empresa você tem muita segurança, você vai se aposentar aqui se você quiser, porque aqui a gente não manda embora, porque aqui você vai ganhar muito bem. Talvez isso não chame tanta atenção dessas gerações. Porque eles não... Claro que dinheiro é importante, claro que todo mundo fica feliz ganhando mais. Mas não é só isso que chama a atenção deles. Sabe o que vai chamar a atenção deles? Olha, aqui nessa empresa você vai poder contribuir para um mundo melhor. Esse mundo melhor, gente, não precisa ser um negócio de mundo de fantasia. Por exemplo, você vai trabalhar numa empresa, né, num projeto, que vai melhorar a mobilidade urbana. Você vai trabalhar no Uber, num projeto para fazer aplicativo para o Uber. Olha que legal. Você vai trabalhar no Nubank, que é mudar completamente como os bancos são feitos. Você vai facilitar a vida das pessoas. Você não vai ter que cobrar taxa. Com isso, as pessoas vão poder economizar dinheiro e poder fazer o que elas querem com o dinheiro. Vai melhorar a vida das pessoas. Duas empresas que eu citei, que são empresas startup, que a gente chama. Startup são empresas extremamente inovadoras, com alta tecnologia e que têm um propósito muito forte. E se você, dentro da sua empresa tradicional hoje, não tiver uma cabeça de startup, não dê um propósito para o seu funcionário, só fique falando em dinheiro, em metas, em objetivos, em bater meta, etc., para essa geração não vai funcionar muito bem. Eles vão fazer o quê? Ir para uma startup. E é isso que está acontecendo, tá, gente? Está tendo um fenômeno muito grande acontecendo no mundo aí, que é as novas gerações não estão mais querendo trabalhar em empresas tradicionais, eles estão querendo trabalhar em startup. Por quê? Porque tem um senso de propósito muito forte. Eles sabem que estão trabalhando em algo que vai fazer uma diferença na vida das pessoas. E isso por si só já vale a pena, independente do salário que vão ganhar. Por quê? Porque eles não estão pensando em comprar bens, em ter casa própria, em ter carro próprio. Vocês até já devem ter ouvido falar, quem que não ouviu falar aqui, que esses jovens nem estão querendo mais tirar carta. Esses jovens nem estão querendo mais comprar casa própria, estão querendo alugar. Por quê? Porque para eles, sabe qual que é o valor? Não é ter o bem, é ter experiência. Então, eles não querem ficar amarrados numa cidade com uma casa gigante. Eles querem poder alugar uma casa cada mês em um lugar diferente. Eles querem trabalhar numa empresa que tenha flexibilidade para que eles possam trabalhar remotamente da onde eles quiserem. Se quiser trabalhar da praia, pode trabalhar. Se quiser trabalhar lá, eu tenho uma pessoa que eu conheço que trabalha de Dubai. Tem outras pessoas que trabalham da praia. Tem outros que trabalham lá do Canadá. Tem outros que trabalham da onde eles quiserem. Por quê? Porque a tecnologia está aí para ajudar as pessoas a poderem trabalhar e se comunicar mais eficientemente que antes, inclusive, e mais eficiente do que pessoalmente, muitas vezes. Flávio, mas a minha empresa não tem essa política de home office. Não tem problema, não é disso que eu estou falando. Estou dando alguns exemplos aqui de como que a nova geração pensa para você conseguir se comunicar com essa nova geração para poder agregar valor para eles. Porque se você agrega valor para eles, dando um propósito para eles, deixando eles pensarem fora da caixa, lembra que eu falei de criar situações que deixem as pessoas participarem, dinâmicas, etc. É isso. Que eles querem ter a chance de pensar fora da caixa, de questionar, de melhorar o projeto, o processo. Eles não querem aquela coisa engessada, que é tipo assim, chega na empresa, faz assim. Mas por que tem que fazer assim? Porque eu tô mandando. Pronto, você já quebrou essa nova geração. Porque eles não têm esse negócio de, porque eu tô mandando. Eles querem saber por que eu tô fazendo isso. Qual que é o propósito disso? Mas por que eu não posso fazer diferente? Eles são questionadores. E muitas vezes o gestor se incomoda com isso. Porque ele fala assim, eu não gosto de gente questionando, eu não gosto de gente perguntando por quê. Eu quero que faça porque eu tô mandando. Só que o que vai acontecer? Essas pessoas vão embora rapidinho da sua empresa, porque elas não querem trabalhar dessa forma. E aí quem vai perder vai ser você, não eles. Porque perder funcionário é muito ruim. Você gasta dinheiro contratando um novo, você tem que treinar o novo, você fica sem uma pessoa no projeto por um bom tempo.
o cliente pode querer ir embora, você perde produtividade, você só tem a perder. Então, bora entender como funcionam as novas gerações para a gente se comunicar melhor com eles. Ok? Então, essas gerações, eles são rebeldes, antenados, conectados, inovadores, inquietos. E, para resumir, eles são extremamente empreendedores, pensa fora da caixa, quer fazer diferente, quer fazer melhor, mas eles têm uma dificuldade com foco, que eles ficam pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Então, você tem que ajudar essa nova geração a ter mais foco. Como que você faz isso? Priorizando as tarefas. Quando você vai pedir alguma coisa, prioriza. Coloca por escrito, ó, preciso disso aqui primeiro, depois disso, depois disso, depois disso. Coloca o porquê. Eu preciso disso porque a gente vai usar isso para isso, isso, vai beneficiar essa pessoa assim, assim, assado. Quando você coloca o porquê, você está dando um propósito para aquela atividade. Né? Outra coisa que eu vou falar para vocês, quando você coloca um propósito, não é só para agradar ou para se comunicar melhor com essa geração. É isso também. Mas é muito mais do que isso. Quando você coloca um propósito, a pessoa entende o porquê daquilo, ela vai fazer melhor. Porque imagina o seguinte, se você fala assim, olha, vamos pegar um caso hipotético aqui, tá? Vamos supor que, sei lá, estou imaginando aqui o enfermeiro. Chega o chefe, imagina o seguinte, eu vou dar duas situações para vocês, e vocês vão me falar qual que é melhor. Imagina o seguinte, tem o chefe do enfermeiro, chega para ele e fala assim, olha, todo dia, 10 da manhã, você vai pegar esse remédio e dar para aquele paciente. Ah, mas por quê? Não interessa o porquê, eu tô mandando. Tudo bem. Você acabou de criar um robô dentro da sua equipe que vai fazer exatamente o que você pediu. Ele vai pegar o remédio todo dia às 10 da manhã e vai dar para o paciente. E tá tudo bem, é isso que ele tem que fazer. Só que aí teve um dia, um belo dia, que chegou às 10 da manhã e não tinha mais aquele remédio em estoque. E aí esse enfermeiro robô, que só sabia pegar o remédio e entregar, não soube o que fazer. Ele não sabia o que tinha que fazer. Porque não tinha mais remédio. Ele ficou desesperado, saiu perguntando para um monte de gente, ninguém sabia responder, porque era tudo robô também, ninguém sabia o que fazer, não deu remédio, o paciente morreu. Estou pegando um caso catastrófico aqui, tá? Agora imagina o seguinte, a segunda situação. Você tem um chefe dos enfermeiros que fala assim, olha, senhor enfermeiro, todo dia às 10 da manhã, a gente tem que administrar um antibiótico para esse paciente. Tá? Não tô chutando aqui, tá, gente? Eu não sou médico nem nada disso. Tô só exemplificando aqui para vocês, sendo simplista, ok? Imagina a seguinte situação. Ele fala isso pro enfermeiro. Ele fala assim, sabe por quê? Porque esse paciente, ele tá com a seguinte doença, tal. E quando você administra o antibiótico, acontece isso no corpo dele. E ele precisa desse componente desse antibiótico aqui. E nós aqui no estoque temos esse antibiótico dessa marca que tem esse componente, é muito importante ele ter esse componente todos os dias. Não pode falhar, tem que ser sempre às 10 da manhã, não pode pular e não pode passar de 7 dias. Então, a gente tem que administrar esse componente para ele, que é muito importante, é vital para a vida dele. Olha só, eu expliquei. E aí o que vai acontecer? Esse enfermeiro não é mais robô. Esse enfermeiro é um ser humano que entende qual é a dificuldade do outro, entende qual é a doença do outro. Talvez até ele tenha vontade de pesquisar um pouquinho mais sobre aquela doença, perguntar para os médicos que estão passando sobre aquela doença, entender sobre aquilo e poder até tratar melhor aquele paciente. Não estou dizendo que ele vai administrar remédios diferentes, não estou dizendo isso. Mas ele vai ter empatia suficiente para entender a doença do outro. Olha só como já mudou o tratamento. Ele deixou de ser um robô que só entrega remédio e vai embora, para ser um ser humano que interage, que tem empatia, que entende a doença do outro. E aí chegou o belo dia que faltou o tal remédio. Aconteceu a mesma coisa da história anterior. E aí ele sabe o quê? Que não precisa ser exatamente aquele remédio, mas que pode ser um remédio que tem o mesmo componente. Porque lá atrás o médico explicou para ele, olha, a gente tem essa marca aqui que tem esse componente, mas poderia ser qualquer marca. E aí o que ele vai fazer? Proativamente ele vai procurar no estoque se tem outra marca com aquele componente. E ele vai achar e vai administrar aquele outro remédio, porque tem aquele componente. O que ele teve aqui? A autonomia necessária para poder tomar decisão. Ele teve o poder e o conhecimento para tomar decisão, porque ele foi instruído para isso. E ele salvou vida. Olha que interessante isso, gente, como muda de um cenário para o outro. É claro que eu dei só um exemplo,
Mas isso acontece o tempo todo. É claro que nem sempre é com vidas que a gente está lidando. Mas vocês concordam que acontece o tempo todo? De você dar uma tarefa e aí acontece um imprevisto e a pessoa não sabe o que fazer? Ou a pessoa não consegue... É aquele negócio, né? É o ditado popular. Mudou a cor da grama, o burro passa fome. É bem isso. Se você cria robôs, mudou a cor da grama, um robô passa fome. Se você cria seres humanos, se você cria novos líderes, mudou a cor da grama, ele não tá nem aí. Ele não vai passar fome, porque ele sabe que ele não come só grama, que ele pode comer qualquer outra coisa. Vocês entenderam a diferença? Então eu fiz a pausa aqui, eu fiz esse parênteses para explicar isso, porque é muito importante, tá? E geração Z é a geração que está chegando com tudo. São jovens ainda, tem lá no máximo 20 anos, mas eles vão chegar, tá? E eles são muito mais pragmáticos do que a geração Y. Mais indefinidos, mais conservadores, mais autênticos. Eles nunca viram o mundo sem internet. Eles não sabem o que é uma revista, tá? Brincando. Eles absorvem muita informação rápido. Eles não gostam de lerdeza, tá? Porque o celular é tudo muito rápido, né? Tem tudo na mão. Eles não gostam de lerdeza. Então, burocracia, coisa, né, muito assim engessada, eles não gostam. Então, eles absorvem informação com muita facilidade e têm dificuldade de focar numa única coisa de cada vez. Mesma coisa, foco. Muito importante você focar. Coloca aí para mim, agora você já conheceu as 4 gerações, coloca aí para mim quem que tem as 4 gerações dentro da equipe, quem que já identificou dentro da empresa as 4 gerações, qual que prevalece mais, conta para mim um pouquinho aí. Legal, legal, bacana. Tá bom. O que acontece quando junta todas as gerações e é necessário que se junte todas as gerações? Bum! Uma bomba, né? Uma bomba cai na sua equipe. Estima-se que 5 horas por semana é o tempo que a gente gasta resolvendo conflito com essas novas gerações. 12% de produtividade a gente perde resolvendo conflitos com as novas gerações. Flávio, qual que é a solução? Fica só com uma geração dentro da equipe? Impossível e não é saudável. Para sua empresa e para você. Você tem que mesclar. Então, como é que você faz? Melhora a sua comunicação para você influenciar melhor. Primeiro, entende das novas gerações, se comunica melhor, influencia mais. Tá? Entenderam que nós temos novos problemas e a gente não pode pensar com a mesma mentalidade, né? Tá bom, então eu vou dar 5 dicas aqui para vocês, como é que você faz para poder melhorar essa comunicação, já que você agora entendeu quais são as gerações e como elas se lidam, né? Lidam com o mundo, com o trabalho dela. Primeira dica aí, redundância. Quando você vai se comunicar, e é isso aqui no geral, tá, gente? Não é só com as novas gerações, não. É com todas as gerações. Para você melhorar a sua comunicação e sua influência, a primeira dica que eu dou é redundância. O que é redundância? É você, quando vai transmitir uma informação para alguém, completa a informação com o máximo possível de detalhes. Seja redundante. O que é isso? Poxa, vamos supor o seguinte, que eu falo para vocês assim, fulano, é o seguinte, eu vou dar um exemplo e vocês vão me falar aqui, tá? Digamos que eu falo assim para vocês, olha, eu moro em São Paulo, capital, você sabe, todo mundo sabe onde fica São Paulo, né? Eu moro em São Paulo. Eu vou sair daqui agora, nesse exato momento, eu vou sair daqui e vou até Manaus. Todo mundo sabe onde fica Manaus, certo? É longe de São Paulo. Ok. A hora que eu chegar lá, eu mando uma mensagem para você, avisando que eu cheguei e que tá tudo bem. Ok? Essa é a informação. Essa é a informação. E aí eu pergunto para você, se eu tô saindo agora e indo para Manaus, e a hora que eu chegar lá, eu vou mandar uma mensagem dizendo que eu cheguei, que horas que você acha que eu vou mandar essa mensagem para você? Responda aí para mim. Que horas que você acha que eu vou mandar essa mensagem? Vamos lá. Uma brincadeira aqui para a gente entender essa questão da redundância e de completar a informação. E aí, gente? Diz aí para mim. Que hora que você acha que eu vou chegar lá, que eu vou mandar mensagem para você
dizendo que eu cheguei e que tá tudo bem. Algum palpite? Sim? Tem gente colocando aqui de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas, considerando o horário do voo. Legal. Depende do horário do voo. Bacana. É isso aí. Vamos lá. Agora, pasmem. Eu não falei nada que eu vou de avião. Como assim, Flávio? Eu não falei nada que eu vou de avião. Eu falei que vou de avião. Eu falei que eu vou sair daqui agora, eu vou chegar em Manaus, e a hora que eu chegar lá, eu mando uma mensagem. Eu não falei que ia de avião. Você deduziu que eu ia de avião, porque na sua cabeça o jeito mais rápido e fácil de chegar em Manaus é de avião. Você completou a informação com algo que você conhecia. Olha só, que segredo, né? Que pegadinha. Porque o que acontece? Se você completar a informação que eu não coloquei claramente para você com algo que você já conhece, você vai falar assim, daqui umas 3, 4 horas, 5 horas no máximo, ele vai chegar lá e mandar uma mensagem. Aí passa um dia eu não mando mensagem, passa 2 dias eu não mando mensagem, passa 10 dias eu não mandei mensagem. O que você vai fazer? Ligar para a polícia, achar que eu fui raptado, que o avião caiu, não é? Só que dali um mês eu mando uma mensagem falando cheguei. E você vai ficar super bravo comigo. O que aconteceu, pelo amor de Deus? Por que você não mandou mensagem antes? Que história é essa de já cheguei? Porque eu não expliquei para você que eu ia a cavalo. E levei um mês para chegar. Olha só. Então, gente, isso acontece o tempo inteiro dentro das empresas. Porque na sua cabeça, você acha que as coisas ficaram implícitas. Ele já deveria saber. Não, na liderança não tem dessa de já deveria saber. Já está implícito. Não tem dessa. Você tem que completar a informação com todos os detalhes. Por quê? Porque as pessoas, sem perceber, se você não completou a informação, ela completa com aquilo que ela sabe, com aquilo que ela acha que é o mais óbvio. E aí ela vai completar com coisas erradas, às vezes, tá? E o pior, as pessoas tendem a completar a informação com coisas pessimistas. Então, quando eu não mandei a mensagem no horário que ela achou que ia chegar, ela já pensou que o avião caiu, que eu morri, que aconteceu alguma coisa ruim. Porque as pessoas tendem a completar a informação com coisas pessimistas. Então, anota isso daí, tá, gente? Anota isso daí que é muito importante. Porque quando uma empresa não comunica corretamente aos funcionários, eles ficam preocupados, eles acham que vão perder emprego, eles acham que está em crise, eles acham que... E aí eles começam a tomar decisão em cima disso. Isso é do ser humano. A gente toma decisão em cima de algo que a gente não sabe ao certo, que a gente deduziu. É mais ou menos assim, não vai ter distribuição de lucro esse ano na empresa. O que você acha? Poxa, tá em crise, tá com problema, tá dando errado, não tá dando certo, tá em crise. Vou embora logo antes que o barco afunde. Só que ninguém falou isso. Você que deduziu. Então, completa a informação, mesmo que seja redundante. Vocês percebem que nas minhas aulas eu repito muito a mesma coisa? Eu faço isso de propósito. Por quê? Para você ter a informação correta na sua cabeça. Porque às vezes eu tô falando e você tá distraído com alguma coisa e você não captou tudo. Eu repito, tá? O tempo todo. A segunda dica é a confirmação. Todas essas dicas, elas têm a ver uma coisa com outra, tá? A confirmação é você perguntar para outra pessoa se ela entendeu. Gente, vocês entenderam que eu vou sair daqui agora, de São Paulo, e vou para Manaus, e a hora que eu chegar lá eu vou mandar uma mensagem? Vocês entenderam isso? Entendi. Eu entendi que você... Ou então você pode perguntar mesmo, né? Pergunte para outra pessoa, o que você entendeu? E a outra pessoa vai falar assim para você, eu entendi que você vai pegar um avião agora e ir até Manaus, e a hora que você chegar lá, você me mandou uma mensagem. Vocês perceberam o erro aí? Quando a pessoa falou, quando ela falou assim, eu entendi, você vai pegar um avião e vai até Manaus. Quando ela fala para você, você pode corrigir ela. Fala assim, não, calma aí, eu não falei que vou de avião. Eu vou de cavalo. Você entendeu bem mesmo? Vocês percebem a importância da confirmação? Perguntar para outra pessoa, você entendeu? O que você entendeu? E a outra pessoa vai te falar o que ela entendeu, e muitas vezes ela pode ter entendido errado, e naquele momento você vai poder corrigir ela. Tá? Essa é a segunda dica. A terceira dica é parafrasear. Isso serve mais quando você está recebendo a informação. Tá? Mas você pode também pedir para outra pessoa parafrasear você quando você está dando a informação. Então, vou dar um exemplo aqui de quando você está recebendo a informação. Então, vamos dizer que seu chefe chega para você
e fala assim, esse aqui é meio que o oposto do anterior, que é de você fazer perguntas, tá? A confirmação, que é a dica 2, ela é meio que o contrário do parafrasear. Vocês vão entender já por quê. Parafrasear é assim, se o chefe chegou e falou para você, fulano, eu vou sair daqui agora, São Paulo, vou até Manaus, e lá, chegando lá eu te mando uma mensagem dizendo que eu cheguei, ok? Como é que você que está recebendo essa informação, pode parafrasear? Falando para ele, então entendi, senhor chefe. Você está dizendo que vai sair daqui agora, vai pegar um avião, vai até Manaus, é isso? Aí ele vai perceber o erro e vai falar assim, não vou de avião, eu vou de cavalo. Então, parafrasear é você se colocando no lugar do outro, recebendo a informação e parafraseando. O que é parafrasear? É meio que repetir a frase que ele falou. Então, por exemplo, a pessoa fala assim para você, fulano, eu preciso que você entregue um relatório para mim amanhã, até às 10 da manhã na minha mesa. Como é que se parafraseia isso? Entendi. Então, você quer esse relatório às 10 da manhã na sua mesa, é isso? O relatório impresso. Daí talvez você tenha errado, e ele vai falar assim, não precisa ser impresso, pode ser por e-mail. Entendi. Então, parafrasear é muito importante porque você está confirmando aquilo que ele falou. E se você tiver na posição de quem está falando, dando a informação, você pode usar o segundo, que é a confirmação. Que é pedir para outra pessoa, olha, fulano, o que você entendeu disso que eu falei? Aí ele vai falar, você falou que é para entregar o relatório para você, na sua mesa, impresso até amanhã. Daí você vai falar assim, não é impresso, pode ser por e-mail. Tá? Ok? Entenderam? Muito bem. Vamos para a quarta dica? A quarta dica é ser transparente sempre. Seja transparente com seus liderados e não deixe lacunas pessimistas. Lembra que eu falei que as pessoas preenchem as lacunas com pessimismo? Então, vou até contar uma história para vocês que aconteceu comigo já diversas vezes, né? Em várias empresas que eu passei, dei consultoria, dei treinamento, eu vejo isso o tempo todo. Não que a liderança não é transparente, não fala a verdade, mas que às vezes não fala tudo que tem que falar no tempo hábil, rápido, que tem que falar. Então, teve uma época que precisaram demitir um diretor lá da empresa, né? Por um motivo específico. Não foi por falta de dinheiro, não foi por crise, não foi por nenhum problema financeiro da empresa, não foi por nenhuma crise. Foi por outro motivo. Inclusive, eles iam contratar uma outra pessoa para ficar no lugar. Só que quando demitiu, os chefes lá de cima, os diretores, o dono da empresa, o presidente, não comunicou todo mundo da empresa essa demissão. Porque eles pensaram o seguinte, não precisa comunicar. Porque afinal de contas é um diretor que foi demitido, ele está num cargo lá em cima, ninguém nem vai perceber, a gente troca rapidinho. E eles acharam que não era necessário comunicar. Ledo engano, porque, gente, o pessoal da base sabe tudo. Vocês conhecem esse termo rádio peão? A rádio peão roda a empresa e essa rádio peão, olha, tem cada uma, tá? E por mais amigo que você seja dos seus liderados, eles não vão te contar tudo que eles conversam na rádio peão. Então, o que aconteceu na rádio peão? Todo mundo ficou sabendo, um contou pro outro, e aí começaram a preencher essa lacuna, porque ninguém comunicou. Se não comunicou, deixaram uma lacuna. Começaram a preencher essa lacuna com coisas pessimistas. Puxa, deve estar em crise. Aí eles começaram a pensar assim, então por isso que aquele dia, né, não me deram aumento. Por isso que aquele dia tal coisa. Por isso que tal coisa. Por isso começaram a inventar um monte de coisa. Isso aí foi virando uma bola de neve. Algumas pessoas falaram assim, vou sair logo dessa empresa antes que o barco afunde. Começaram a sair. Aí, coincidentemente, um dia faltou papel higiênico dentro do banheiro. Porque a moça da limpeza esqueceu de colocar o papel higiênico. E aí as pessoas da Rádio Peão pensaram o quê? Tá em crise mesmo. Não tem nem papel higiênico agora no banheiro. Meu Deus do céu, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. E por infelicidade da empresa, ela tinha uma comemoração que ela fazia todo mês. E ela decidiu melhorar essa comemoração, fazendo uma festa maior. Só que, de novo, a empresa pecou e errou na comunicação. Em vez dela comunicar dizendo assim, olha, gente, a gente vai trocar essa festa por uma festa maior, eles comunicaram primeiro o cancelamento da festa atual, para depois, lá na frente, comunicar a criação da nova festa maior.
Entre o cancelamento da festa atual e o novo anúncio da festa, da nova festa, ficou uma lacuna. E aí o que eles pensaram de novo? Vixe, tá em crise mesmo. Mandaram embora o diretor, tá faltando papel higiênico e agora cancelaram a festa. Vamos embora. Gente, vocês não têm ideia do quanto que isso impactou essa empresa. Várias pessoas começaram a pedir demissão, várias pessoas começaram a sair, até consertar isso foi um transtorno. Porque você imagina, depois que as pessoas criaram um conceito do que estava acontecendo, mesmo que o dono da empresa fosse falar ao público que não era nada disso, ninguém acreditava mais. Porque para elas teve evidência de que era aquilo. Poxa, o dono está falando que não está em crise, mas por que cortaram a festa? Poxa, o dono está falando que não está em crise, mas por que demitiram o diretor? O dono está falando que não está em crise, mas por que não tem papel higiênico? Vocês entenderam? Então ficou meio que uma briga entre o que eles estavam vendo na realidade e o que o dono estava falando. E aí, até explicar que focinho de porco não é tomada, ó, deu um problema. Deu um problema muito grande. Tudo isso por quê? Porque não foram rápidos o suficiente para dar informação e não foram transparentes o suficiente. Não que eles mentiram, não é isso. A transparência aqui na verdade, fale tudo, comunique tudo. Cada passo que você vai fazer, fale para sua equipe. Por que você está fazendo aquilo e como? É mais ou menos assim, se já for em algum dentista, médico, que ele fala para você assim, ó, agora, imagina o seguinte, eu fui num dentista que eu achei espetacular. Ele falava para mim assim, ó, agora eu vou colocar uma seringa na sua boca, vai dar uma espetadinha, vai doer um pouco, mas é um anestésico, ok? Ele vai, espeta. Agora eu vou passar um creme aqui, que é para dar uma amortecida na sua gengiva. Agora eu vou pegar uma broca e vou passar no seu dente e vai doer um pouquinho. Agora eu vou fazer... Ele falava exatamente tudo o que ele ia fazer. Não precisa nem explicar, né? Não precisa nem falar para vocês que eu saí de lá muito melhor. Eu não senti tanta dor como eu imaginei que ia sentir. Por quê? Porque eu já estava esperando aquilo. Ele falava, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É diferente de o cara sair fazendo e você ficar apreensivo, não sei o que ele está fazendo agora, o que é essa seringa na minha boca, o que está acontecendo, meu Deus, será que é grave? Não é? Não é muito melhor você ir no médico e ele explicar para você tudo o que está acontecendo, por quê, né? Ele te dá essa autonomia, e ele explicar para você, olha, você está com essa dor por causa disso, 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 porque você dormiu desse jeito, experimenta dormir do outro jeito, porque você está com torcicolo por causa disso, experimenta comer melhor esse tipo de alimento. Ele te dá essa autonomia e você sai de lá feliz sabendo que, poxa, eu tenho controle da minha vida. Eu sei o que fazer agora, eu sei o que evitar, né? Diferente de você ir no médico e ele falar assim, tá aqui, toma esse remédio por 7 dias e acabou. E não falar para você o que está acontecendo. Você toma um remédio, resolveu o problema, só que você não sabe o que aconteceu. E aí o que vai acontecer? Daqui 6 meses você repete o mesmo engano. Por quê? Porque ninguém te explicou o que aconteceu. É assim com a sua equipe também, tá? Então, ó, anota que isso é muito importante. E por último, como eu falei, rapidez. Haja rápido, dê notícia rápida. Aconteceu, já faz. Chama todo mundo e já dá notícia. Porque eu vou dizer para vocês, a Rádio Peão roda muito rápido. E se você deixar para depois, eles vão falar, eles vão criar um conceito que depois para destruir vai ser muito difícil. Tá bom? Então fale, seja rápido, seja transparente, ok? Então tá bom, gente, a gente está chegando no final aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de comunicação. Lembrando que a gente vai ter a maratona, né? Liderança humanizada na semana que vem. E eu vou falar mais sobre isso. Especialmente, bom, não vou falar qual aula que é, mas a gente vai ter, durante as aulas, a gente vai falar sobre comunicação e influência. E eu vou entrar mais a fundo nesses pontos aqui. Eu vou falar mais sobre como você se comunica. Eu vou dar um exemplo ao vivo com meus alunos, tá? Eu vou ter ex-alunos lá, alunos do Gestor Maestro que vão me ajudar nessa dinâmica. Eu vou fazer uma demonstração ao vivo de como que você faz um feedback, como que você se comunica, como que você... Eu vou mostrar uma estratégia nova, que é uma estratégia de comunicação diferente para você influenciar melhor. Então participe da maratona da semana que vem. É uma série de aulas chamada Liderança Humanizada. Quem não está inscrito ainda, se inscreve. Eu estou divulgando no meu Instagram. Quem não segue ainda no Instagram, segue lá, tá? Vou colocar aqui o link para vocês. Vou colocar aqui já o link do Instagram. Me segue lá, me segue no Instagram. Porque no Instagram eu estou sempre colocando... Instagram, Flávio... É isso aqui, ó. Flávio.seu.mentor, tá?
Quem quiser clicar no link direto aí do chat, pode clicar. Quem quiser ir lá, é isso aqui, ó, Flávio, seu mentor. Lá eu posto conteúdo sobre liderança, eu posto comunicados, eu posto vídeos, eu posto dicas, eu posto lives, eu chamo para essas aulas, eu chamo para as maratonas, então tá tudo lá, tá bom? O que você vai fazer? Vai entrar no meu Instagram, me seguir e acompanhar. Semana que vem, na terça-feira, aliás, já se inscreve já, porque a gente vai ter a aula principal na terça-feira, só que até terça-feira eu vou distribuir um monte de conteúdo, podcasts para quem tiver inscrito. E quem tiver no grupo também, porque você se inscrevendo, você vai se inscrever na aula, tá? Na maratona, e você vai ser direcionado, convidado para entrar no grupo do WhatsApp ou Telegram. Você escolhe qual dos dois você quer entrar. Quem tiver lá vai receber podcast, vai receber aulas exclusivas que eu vou dar só para quem tiver lá dentro, lives extras e a maratona de aulas, né? Que eu falei para vocês. Começa na terça-feira, a Masterclass, que é a principal. Participem ao vivo às 8 da noite, porque eu vou fazer sorteio de livros, um monte de coisa, tá? Vai ter interação, vou responder perguntas, etc. Se você não puder participar ao vivo, vai ficar gravado depois. Mas eu aconselho a participar ao vivo, tá bom? Depois a gente vai ter na quarta e na quinta-feira também mais aulas. Legal? Participem. Muito bem. As 3 chaves para se ter sucesso com pessoas. Recapitulando. Primeiro, você precisa se autoconhecer. Ter autoliderança. Eu falo muito sobre isso nas minhas aulas, eu tenho uma aula só sobre autoliderança, procura no YouTube aí que você vai achar, tá? Primeira coisa é se autoconhecer, ter autoliderança. Segunda coisa é conhecer as pessoas, tá? Você tem que entender quem são as pessoas, e quem tiver inscrito, inclusive, na maratona da semana que vem, vai ganhar de brinde uma ferramenta minha que é a análise de perfil comportamental, para você entender quem são as pessoas e como se comunicar melhor com cada uma delas. Vou dar esse presente para você, tá bom? E conhecer a técnica correta. Não adianta também você não saber qual é a técnica correta. Flávio, eu não sei como aplicar um feedback. Esteja na minha série da semana que vem que você vai aprender a maneira correta e a maneira incorreta. Vou fazer uma demonstração ao vivo de como fazer dos dois jeitos, o jeito errado e o jeito certo, tá? Você tem que saber como gerir conflitos, você tem que saber como dar feedback, você tem que saber como se comunicar melhor, como influenciar melhor, você tem que entender a técnica, tá? Ok? Então, ponto número 1, nunca aplique a técnica da maneira errada. Ponto número 2, você só consegue influenciar as pessoas se você conhecê-las primeiro. Então, trate de conhecer as pessoas. Tem inúmeras ferramentas para isso. E ponto número 3, ter um método é a única forma de se ter sucesso com as pessoas. Você precisa ter um método. Por que os treinamentos de hoje em dia não funcionam? Porque eles focam só em uma coisa, que é a técnica. Você vai lá, você vai aprender a técnica de como dar um feedback. Você vai aprender a técnica de como gerir um conflito. Você vai aprender a técnica de como persuadir pessoas. Só técnica. Não vai funcionar por quê? Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa aprende de um jeito diferente, cada pessoa aceita aquilo que você fala de um jeito diferente. E não é a técnica que vai resolver isso. É você conhecendo as pessoas e você tendo autoconhecimento. E aí sim, você sabe exatamente qual técnica usar, para qual pessoa usar, você vai influenciar aquela pessoa especificamente. E aí você vai ter muito mais resultado. Tá? Para finalizar, gente, eu sempre gosto de dizer que liderança é treinável. Então, se você acha que liderança não é treinável, Flávio, é um dom, eu não nasci com esse dom. Não, esquece isso. Liderança é treinável, dá para treinar. Tudo que você precisa é de um método. Você precisa entender qual é o método correto, você precisa focar nesse método. Pare de aprender com pessoas que fazem errado. Para de ler livro que não vai te ajudar em nada. Ler livro é bom, mas você tem que saber o que você está lendo. Pare de seguir pessoas que estão te ensinando errado. Tá? Fica comigo que eu vou te ensinar o método correto. Na série da semana que vem eu vou te ensinar o meu método, que eu elaborei, que eu patenteei, e que é o método que eu ensino. Autoconhecimento, como que você conhece as pessoas, a técnica correta para você ter sucesso na liderança. Então, se você quer ter sucesso, me segue aí no Instagram, acompanhe meus conteúdos, se inscreve nessa série de aulas da semana que vem, que vai ser uma maratona incrível, tá? E eu vou ensinar esse método meu, que é um método comprovado, que eu apliquei já em várias empresas, grandes e pequenas, em vários mentorandos, em vários treinamentos, eu aplico nos meus treinamentos, tá? Que você vai ter acesso, você vai entender como que você faz, passo a passo, para ter sucesso na sua liderança e sucesso com pessoas. Se você hoje está patinando, não está tendo o resultado que você quer, não está tendo o comprometimento da sua equipe,
não está tendo o engajamento, a motivação que você espera, você precisa desse método, que é somente esse método. Esse método é a única forma de você conseguir obter resultado com a sua equipe, porque ele não foca só na técnica. Ele é um método que eu já, assim, eu elaborei e aperfeiçoei ele durante 20 anos em várias situações diferentes, tá? Até funcionar, até eu ver que estava funcionando, eu ajustei, eu melhorei, e agora ele está redondinho, eu estou trazendo para os meus treinamentos esse método, tá? Então, vamos comigo, porque essa é a melhor forma e a única forma de você ter resultado com a sua equipe, tá bom? Então, conto com vocês semana que vem. Estejam comigo aí, continuem me acompanhando no Instagram, que eu estou sempre postando conteúdos novos, sempre convidando para novas maratonas e sempre fazendo conteúdo para vocês, tá bom? E aula toda quarta-feira no meu YouTube às 8 da noite. A gente está aqui marcando presença e fazendo uma aula dinâmica, didática e trazendo muito conteúdo para vocês gratuitos aqui. Chamem seus amigos, convide novos líderes que você admira para estar aqui nessa aula ao vivo, gratuita, para terem mais resultados com suas equipes também. Tá bom, pessoal? Desejo a vocês uma ótima semana, que vocês tenham uma liderança extraordinária também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês chamem mais pessoas e continuem assistindo as aulas aí toda quarta-feira, tá bom? E esse material vai ficar disponível para vocês lá no Telegram, porque quem está inscrito nessas aulas também tem acesso ao meu grupo VIP do Telegram, que eu anuncio essas aulas, anuncio o link dessas aulas e também dou um material das aulas para vocês terem, para vocês guardarem, tá bom? Grande abraço para vocês, uma ótima semana e vejo vocês na maratona da semana que vem, hein? Quero todo mundo inscrito lá. Vai ser espetacular. Participem ao vivo comigo. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana de novo. Até mais, pessoal!